As técnicas de anotações são maneiras de você adotar um processo para compreender, aprender e memorizar o conteúdo. Eu quero dizer que a técnica é uma fórmula, uma sequência de passos que você consegue ler e executar, e como resultado você vai obter uma compreensão maior daquele conteúdo estudado. Como exemplo de técnicas, você vai encontrar os mapas mentais, o método de Cornell, a escrita ativa, mapas conceituais, folhas de brainstorming e a comparação. Fala, estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e aqui no canal eu te ensino práticas autodidatas para que você domine qualquer assunto. Se os tópicos que eu apresento aqui são do seu interesse, considere se inscrever. Um pesquisador sobre a área da metacognição, ele fez uma pesquisa bem interessante onde ele colocou algumas técnicas de estudos bem usadas, pelos estudantes e tentou ver ali quais dessas técnicas mais funcionavam, quais eram mais eficientes para o aprendizado. E o resultado que ele encontrou é bem interessante aqui para a gente do autodidatismo. A conclusão que ele chegou é que as técnicas de anotações podem até funcionar, mas elas funcionam para quem sabe utilizar. Ou seja, se uma técnica de anotação para ser aprendida é preciso ter a execução de 10 etapas, se a pessoa só ouvir e tentar executar, ela não vai conseguir. A impressão da pessoa novata com técnicas de anotações é que elas não funcionam e que o jeito que elas anotavam anteriormente é mais eficiente do que esse jeito novo. Então elas desistem do jeito novo e continuam com seus jeitos de anotar antigos. Isso é bem interessante porque é um argumento positivo para a ideia de que aprender é executar processos, Que existem muitos processos. É claro, a criatividade entra também nessa ideia, mas existem muitos processos que você pode executar. Processos para criar um flashcard, processo para usar o Anki, processos para fazer um mapa mental, e processo é algo que você coloca numa folha em ordem, olha para a folha e segue. Não é algo necessariamente que exige um esforço, uma dificuldade muito grande. Com uma boa técnica de anotação, você vai conseguir recordar melhor das informações que você aprende e ainda vai conseguir compreender essas informações nesse primeiro momento onde você começa a absorver ou consumir a informação no livro, numa videoaula ou mesmo numa aula ao vivo. Eu, por exemplo, fazia muitos mapas mentais dentro da sala de aula. Por quê? Porque com o mapa mental, ao vivo, você consegue capturar muitas informações. No início do vídeo eu te falei sobre algumas técnicas de anotações mais conhecidas e que você pode buscar até mesmo aqui no canal para aprender mais. Eu vou te falar daqui a pouco 4 passos para que você implemente uma técnica de anotação simples e fácil para entender e memorizar os estudos. Mas antes, talvez o que você precise é de um método completo de estudos, que vai desde a produtividade, passa pela compreensão, que é o tópico da nossa aula hoje, e vá para a memorização. Eu expliquei tudo isso com os processos, com as técnicas, com as estratégias de aprendizado no meu treinamento, o Fórmula Habilidades de Estudos. Se você quer saber um pouco mais sobre esse método, como é que ele funciona, se é para você ou não é, eu fiz um vídeo explicando os detalhes e está aqui na descrição e no comentário fixado. Você pode clicar e ir lá assistir. Mas enfim, qual é a prática que eu te recomendo para começar a utilizar essa maneira tão eficaz de melhorar sua compreensão e memorização do conteúdo estudado? Vamos lá. Primeiro, você vai ouvir as informações, anotar com suas próprias palavras depois. Então é assim, antes você pegava a anotação e já tentava capturar o máximo dessas informações no papel ou até mesmo digitalmente. Mas aí agora o que você vai fazer é ter um pouco mais de paciência, ouvir o que está sendo dito ou o que você está lendo, processar na sua cabeça, ver se você entendeu e só assim anotar. Então quando você estiver anotando e toda hora olhando novamente o que está no livro, então você leu, vai anotar. Leu mais um pouco, anotou mais um pouco, você está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, você está copiando e colando. O que você quer fazer é outra coisa, é capturar o que você está entendendo com as suas próprias palavras. Como é que você faz isso? Você lê, vê se você entendeu mentalmente. O que eu acabei de ler foi isso. A ideia principal do que eu acabei de ler foi isso. A ideia principal, tá entendendo? E aí depois você anota. Eu entendo que numa aula ao vivo isso é bem difícil de ser feito. Então nessas situações você pode anotar rapidamente, mas assim que tiver um tempo você processa. Pega uma outra folha, lê a anotação feita e repete o que eu acabei de te dizer.
dizer. Método 2 é basicamente o que eu falei, é o OCP. Ouvido, cabeça e papel. Ouvido, cabeça e papel, OCP, tá? É o que eu te expliquei agora. 3. Pense sobre o futuro. Como assim? Quando você consome uma informação, essa informação é como se ela ganhasse um poderzinho de recuperação, entendeu? Então, tô estudando agora, aí você recebeu um plus R, né? Um poderzinho de recuperação. À medida que o tempo passa, esse poderzinho ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo porque você não está recuperando a informação. Como assim? Quanto mais você pensa numa informação que você estudou, mais fácil é de você relembrar dessa informação no futuro. Ou seja, se eu peguei aqui critérios de divisibilidade e eu vou decorando os critérios hoje e daqui uma semana eu tento relembrar de todos eles e eu consigo, quer dizer que eu ganhei alguns pontos e que, por exemplo, eu posso deixar um intervalo maior entre as sessões de revisão. Então eu só preciso, nesse exemplo que eu tô dando, revisar agora daqui um mês ou daqui a um mês e meio, tá certo? Outro ponto importante que eu não coloquei aqui é que a dificuldade é desejável. Como assim? Se eu, nesse mesmo exemplo, estudei critérios de divisibilidade hoje e daqui 24 horas eu pegue esse material que eu fiz a anotação e que eu me esforcei para entender e revise, eu não estou ativando a dificuldade desejável. O que eu estou fazendo é, tá tudo fresco na minha cabeça, eu vou recuperar. Então, eu preciso deixar o cérebro começar a esquecer. Eu não posso deixar ele esquecer 100%, mas eu preciso deixar ele começar. Assim que ele começa a esquecer, eu trago a informação de volta. É isso que faz fazer a força. É como se você tivesse deixando o corpo ficar um pouco dolorido. Não tem? Quando você malha, faz um exercício, seu corpo fica dolorido. Se você deixa ele descansar e volta, o que acontece? Você ganha um pouco mais de força. É um exemplo meio cru, mas ele funciona para isso que eu estou tentando te explicar. E o quarto é escrever em palavras-chave ou frases-chaves. Qual que é a ideia aqui? É que quando você estiver estudando, um bom exercício que você faz é tentar condensar essas informações. Eu falo em outro vídeo sobre uma estratégia de reestruturação. Nessa nova estratégia, né, as anotações, elas não servem mais para você referenciar a informação. Eu acredito hoje que você pode fazer esse material de referência em dispositivos digitais, né, o Notion ou o Obsidian e por aí vai, tá certo? Então, o papel vai servir só para te ajudar a entender e memorizar. Então, o que você faz? Você anota no papel, passou uma semana, você reestrutura esse papel. O que é isso, Adriano? É simples. Você pega um outro papel e tenta passar essa informação de um para o outro. Mas é copiar e colar? Claro que não. É processar. É você fazer o OCP. Você ouve, fala em voz alta, ouve, tenta explicar, passou para a cabeça, sem olhar, conseguiu explicar, conseguiu entender, vai para o papel. Aí você cria uma outra anotação, pode jogar a antiga fora, tá certo? Isso uma vez por semana. Aí uma vez por semana por material, se você usa um material, pode ser. Mas se você estuda múltiplas coisas, é inviável, porque você não consegue medir se passou uma semana ou não. Então, se você estudou terça, uma semana depois de terça vai ser, sei lá, domingo ou segunda. E aí, se você estudou quarta, aí já vai ser outra coisa. Então, escolha um dia fixo da sua semana, todo sábado você faz, e aí você ganha no longo prazo. E para ganhar no longo prazo, você precisa acelerar a sua maneira de aprender. E para aprender mais rápido, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu te explico como fazer isso. O que você deve fazer, o passo a passo, e aí monte ali a sua estratégia para acelerar aí a sua maneira de aprender e memorizar. Por esse vídeo eu te agradeço, espero que ele tenha sido útil e que tenha transformado a sua maneira de estudar e de aprender. Até o próximo, fui!